Boa noite para todo mundo que está aí. Mais uma quinta-feira com uma live. E hoje eu tenho a missão de falar sobre um tema bem legal com vocês, que é sobre a questão da sucumbência para o beneficiário da justiça gratuita, que é um tema aí bem caro para gente e bem polêmico também. Então, é um tema assim, como é que eu posso dizer? Esse tema da sucumbência, né, e do beneficiário da justiça gratuita é um tema um pouco polêmico e um pouco denso, mas eu prometo que vou tentar trazer o tema aqui da forma mais simples possível para todo mundo conseguir entender e pegar direitinho o tema sem nenhum problema. E eu escolhi esse tema para fazer a live porque eu escolhi uma série, né, de 3 lives falando sobre gratuidade de justiça, na justiça do trabalho, na justiça comum, e agora eu decidi falar sobre a questão da sucumbência. Principalmente porque na época que eu estudava sobre sucumbência, a professora falava sucumbência e eu, meu Deus, o que é isso? Sucumbência, eu não sei nem o que quer dizer. E eu imagino que muita gente também não tenha noção do que quer dizer sucumbência. Antes de começar a falar sobre o tema, eu queria saber se meu áudio tá bom e se minha imagem também tá legal. Se vocês puderem deixar um joinha pra mim, só pra ter esse feedback antes de começar a live. Saber se tá tudo bem com o áudio. Eu acho que tá, que eu tô de fone. Eu acho que tá ótimo, pronto. Então, o tema da sucumbência é o seguinte: primeiro, o que é a sucumbência? Sucumbência são os honorários que a parte no processo precisa pagar para o advogado da outra parte quando perde a ação. Eu estou falando de uma forma bem simples para conseguir explicar. E não necessariamente perder a ação, mas perder uma boa parte dos pedidos que a gente faz na ação. Por exemplo, eu vou dar um exemplo comum, né? Uma ação muitas vezes de divórcio que tem vários pedidos, é divórcio, guarda, alimentos, vários pedidos que se faz ali num processo de divórcio, por exemplo. Se você perde vários desses pedidos, você tem 3, você perdeu 3 ou perdeu 2, com certeza o juiz vai condenar em honorários de sucumbência, que em regra é 5% do valor da causa, do valor do pedido, do valor ali já certo do processo. Então você vai ter que pagar. Então assim, a regra, gente, é que tem que pagar, independente de ser beneficiário ou não da justiça gratuita. A regra é essa. Então assim, a gente que advoga, né, que lida com o cliente, tem que deixar isso bem claro. A regra é o pagamento dos honorários, o que é bom. E eu preciso falar que é bom porque é uma valorização da advocacia. A gente trabalha nos processos e precisa receber honorários, além dos honorários contratuais. Nas outras lives eu já expliquei que honorários sucumbenciais é diferente de honorários contratuais. Por isso que essa live aqui eu vou focar mesmo em honorários sucumbenciais, que, como eu já falei para vocês, é um valor que a parte paga para o advogado da outra parte quando perde uma boa parte do pedido na causa, que deu entrada na causa, tá? Então vamos lá, eu vou começar a falar aqui sobre a Justiça do Trabalho, porque ao longo da minha explicação eu vou acabar falando um pouquinho do Código de Processo Civil, que é o que rege a maioria das relações dos processos normalmente, né? O Código de Processo Civil rege a maioria dos processos cíveis, né? Eu não estou falando no âmbito criminal porque eu não sou criminalista, então eu não tenho nem noção de como é que são arbitrados os honorários nessa seara. Vou falar da seara que eu tenho propriedade. Então é o seguinte, antes da reforma trabalhista que aconteceu em 2017, a questão dos honorários sucumbenciais, que é os honorários se você perder a causa, que você tem que pagar para o advogado da outra parte, a parte precisava pagar os honorários, precisava acumular alguns requisitos. Por exemplo, além de perder, além de ser sucumbente, além de perder, a parte tinha que estar representada por advogado de sindicato e, como eu falei na live anterior, além de estar representada por advogado de sindicato, a parte também tinha que receber até 2 salários mínimos, tinha que ter salário de até
2 salários mínimos. Então, esse era o regramento de antes de 2017. A regra era essa, antes de 2017. E aí a gente precisa lidar com a questão de direito intertemporal, que eu até já fiz um post falando sobre isso. O que é essa questão de direito intertemporal? Existem processos hoje, atualmente, em 2020, que se iniciaram lá atrás, em 2014, 2013, 2012, 2000. E para esses processos vai se aplicar essa regra que eu falei agora. A parte tem que perder a causa, ser representado por advogado de sindicato e ter salário de até 2 salários mínimos para ser condenada no pagamento dos honorários. Ou seja, antes da reforma trabalhista era muito difícil de existir condenação em honorários de sucumbência na Justiça do Trabalho. Era muito difícil. E até no CPC também, que sofreu modificação depois, que o CPC é de 2015, é uma nova lei de 2015. Então, a gente tem que estar atento a essas questões, por isso que eu estou falando aqui. Então, por isso que no anúncio da live de hoje eu falei, depende. Depende, porque depende de quando iniciou o processo, depende da lei que vai ser aplicada, depende da condição econômica da parte. Então, depende de vários fatores para a gente poder analisar se vai ser condenado em honorário de sucumbência ou não. Então, é por isso que eu falo, a regra é que sim. Então, a gente não pode falar para o cliente que não vai pagar. Eu sou uma ótima advogada e eu garanto que você não vai pagar honorário de sucumbência. Isso está além das nossas capacidades enquanto advogado, tá? Então, a gente precisa deixar bem claro. A regra é que sim, a maioria das pessoas, o problema é esse, é que muitas vezes quer resolver um problema, tem um problema para resolver, e aí muitas vezes não quer pagar o preço, né? Eu vejo às vezes muitas pessoas reclamando disso, de ter que pagar essa questão de honorário de sucumbência. Mas na vida tudo tem um preço e a gente precisa deixar isso bem claro, e por isso que eu tô fazendo uma live falando sobre isso, que é para deixar essas questões cada vez mais claras. Então vamos lá. Depois da reforma trabalhista, depois dessa lei de 2017, a questão do pagamento de honorário de sucumbência sofreu uma grande modificação. Inclusive a questão da própria concessão dos benefícios da justiça gratuita, como eu expliquei lá na live anterior, tá salvo no meu perfil, quem quiser assiste depois, tá bem explicadinha a live. Então ela sofreu um regramento posterior, de 2017. Então veio o artigo 791 da CLT e trouxe, né, o regramento para condenação de honorário de sucumbência na Justiça do Trabalho, que é de 5 a 10%, né, o valor que ficou lá condicionado para o juiz arbitrar a título de honorários de sucumbência no final do processo. Então, na Justiça do Trabalho é sempre de 5 a 15%, não é 5 a 10%, acho que falei 5 a 10%, não foi? É de 5 a 15%. O valor, geralmente, em regra, o juiz sempre condena em 5%. Então, assim, nos processos da Justiça do Trabalho que eu tenho visto, sempre sai condenação nesse sentido, de pagamento de sucumbência se você for sucumbente. Isso faz o quê? Isso faz com que o cliente, o advogado e todos os envolvidos no processo tenham cuidado na hora de fazer um processo judicial. A prova ela é muito importante, então é algo assim que não é só nós advogados que devemos ter esse cuidado de prova, mas toda pessoa que lida com qualquer situação e que se sinta ameaçada em qualquer sentido tem que documentar tudo. A prova é extremamente importante, não só para o processo do trabalho, mas para qualquer processo. E muitas vezes a prova ela não é importante nem só para o processo em si, mas porque muitas vezes você consegue fazer um acordo de acordo com as provas que você tem. Se você tem prova testemunhal, se você tem prova documental. Então, assim, muita gente às vezes me procura com alguma demanda, alguma coisa, e não tem como eu entrar com ação, né, judicial, ou muitas vezes até tentar um acordo extrajudicial, porque não tem prova nenhuma. Muitas vezes o relato da pessoa é muito perfeito. É uma situação extremamente perfeita, eu tenho plena consciência que realmente aquilo que a pessoa está falando aconteceu. Mas eu não tenho como levar isso para o judiciário sem nenhuma prova. Então, salvar e-mails, mensagens de WhatsApp, tudo é muito importante. E isso está extremamente ligado à questão da sucumbência.
Porque muitas vezes você tem um direito, mas porque você não conseguiu provar, você perde aquele direito na justiça e ainda você é condenado em honorários de sucumbência. Então, por isso que essa conscientização ela é extremamente importante. Então, eu vou pedir licença a vocês aqui rapidinho, só para ler esse artigo, porque ele é bem polêmico e eu quero destrinchar algumas partes dele, comentando alguma jurisprudência do TST, que ainda não é uma jurisprudência certa, esse tema ainda não se pacificou na jurisprudência da Justiça do Trabalho, ainda é um tema que está aí, né, pendente de uma decisão mais concreta, e eu vou explicar a vocês por quê. Então, o artigo 791-A da CLT fala que, desde que não tenha obtido em juízo, já começa assim, né? Se o beneficiário da justiça gratuita, por exemplo, vou tentar explicar de uma forma bem didática. Você entra com um processo na Justiça do Trabalho, você perde a causa. Não necessariamente perder a causa, mas perder a maior parte dos pedidos na causa. Você perde a maior parte deles. Você pediu 5 coisas e você ganhou só 2. Você foi sucumbente, a maioria. Porque você pediu 5 coisas e ganhou só 2. Então, não necessariamente perder tudo, mas perder uma boa parte, né? Uma parte considerável. Então, se você perde essa causa, olha o que o artigo da CLT está falando. Isso aqui foi incluído pós-reforma. Que desde que não tenha obtido naquele processo ou em outro processo, créditos capazes de suportar os honorários advocatícios da outra parte, as obrigações decorrentes das suas sucumbências ficarão suspensas. Então aqui, a CLT está falando, se você perdeu, não obteve nesse processo, nem em outro processo da Justiça do Trabalho um valor que dê para pagar os honorários de sucumbência, esse valor que você teria que pagar vai ficar suspenso pelo prazo de 2 anos. Vai ficar suspenso pelo prazo de 2 anos. No CPC é 5 anos. Mas aqui na Justiça do Trabalho é 2 anos. E cabe ao credor daquele valor, cabe à pessoa que vai receber aquele valor, aqueles honorários, comprovar nesse prazo de 2 anos, né, depois do trânsito em julgado da sentença, cabe à pessoa comprovar que a sua situação econômica ela foi modificada. E aí entra várias discussões. Por que que as discussões são enormes em relação a esse artigo? Porque todo mundo sabe que crédito trabalhista tem natureza alimentar. Muitas vezes o que a parte está ali cobrando na Justiça do Trabalho é um salário que não recebeu, é um 13º que não recebeu. São algumas verbas que têm natureza alimentar. É imediato aquele valor. E aí a gente entra em confronto também, né? Porque os honorários advocatícios também é verba alimentar. O nosso salário enquanto advogados são os honorários. Ou os honorários contratuais, como eu expliquei nas lives anteriores, ou os honorários de sucumbência. E aí entra em choque. Só que o TST vem tendo, eu tenho acompanhado diversas decisões em relação a esse tema, inclusive decisões assim que aparentemente é conflitante, mas não é porque está lidando com situações de antes da reforma trabalhista, como eu falei, e aí se aplica aquele regramento anterior. E tem situações de depois da reforma trabalhista que agora se aplica esse regramento do artigo 791-A. Aí vamos lá, eu vou ler só alguns trechos aqui de um agravo de instrumento em recurso de revista do TST, que é muito importante. Deixa eu ver, ele é agora de 23/10 de 2020, recentíssimo mesmo, do mês passado. Esse agravo de instrumento aqui que eu estou acompanhando. Mas mesmo sendo recente e disciplinando sobre o tema, não resolve a questão. Vamos lá. O que é que o ministro está falando aqui? Deixa eu ver quem é o relator. É o ministro Cláudio Mascarenhas Brandão. O que é que ele está falando aqui? Ele está dizendo que a CLT, ela trouxe o mesmo regramento do Código de Processo Civil, praticamente, com essa diferença de que no CPC é 5 anos e aqui é 2 anos. Então, o que é que o ministro está falando, né? Que que os honorários ficam suspensos. Se a parte
tiver justiça gratuita, os honorários vão ficar suspensos. E aí ele fala justamente que essa redação desse artigo da CLT é uma redação esdrúxula. Aqui, a palavra que está sendo utilizada no acórdão é justamente essa mesmo, esdrúxula. Esdrúxula justamente porque os créditos trabalhistas têm natureza alimentar. Então, é esdrúxulo o artigo da CLT dizer que o reclamante, mesmo beneficiário da justiça gratuita, tem que pagar os honorários advocatícios se receber naquele processo crédito suficiente para pagar os honorários. Suponhamos, se um reclamante, por exemplo, é condenado a pagar honorários de sucumbência no valor de R$3.000 e o valor que ele tem para receber na causa é R$5.000. Se ele paga R$3.000 de honorários de sucumbência, conforme está dizendo o artigo 791A da CLT, ele ficaria só com R$2.000, né? E é um absurdo. Então, é justamente isso que o ministro está falando, é esdrúxulo. Até mesmo porque não são só créditos alimentares que são deferidos na Justiça do Trabalho, existem outros créditos também, como, por exemplo, dano moral. É um crédito que não é alimentar. Não é alimentar esse crédito. E a CLT poderia ter feito essa distinção. A CLT poderia ter dito assim, desde que o reclamante não receba créditos, salvo créditos, sabe, os créditos diferentes de natureza alimentar. Poderia ter uma ressalva nesse sentido, né? Para o reclamante ser obrigado a pagar os honorários, desde que os créditos não tivessem natureza alimentar. Então, seria menos pior, digamos assim. Só que, mesmo assim, a redação ainda é confusa. E aí, o ministro fala que crédito alimentar, em regra, ele é impenhorável. É claro que a gente sabe que o salário e toda a verba alimentar, ela não é 100% impenhorável, né? Ela é parte penhorável e parte não penhorável. Existem as exceções. Mas, em regra, verba alimentar, ela não é possível de penhora. Não se pode bloquear valores em conta que são de natureza alimentar, né? Como o salário, por exemplo, que tem natureza alimentar. Pronto. Aí o que foi que o ministro falou? Que para resolver essa decisão de mês passado, né, de outubro, para resolver toda essa problemática que envolve essa questão do pagamento de honorários de sucumbência na Justiça do Trabalho, o ministro propôs uma solução aqui na decisão. E aí ele fala que o reclamante somente suportará as despesas decorrentes dos honorários, né, do advogado da outra parte, quando perder a causa, desde que seja demonstrada que que promova a indiscutível e substancial alteração da sua condição socioeconômica. Só que observem, os termos são extremamente vagos. Os termos são extremamente vagos, porque dizer promova indiscutível e substancial alteração da sua condição socioeconômica. Qual o valor que altera uma situação socioeconômica de uma pessoa pobre? Uma pessoa pobre, beneficiária da justiça gratuita, R$20.000 altera a sua situação econômica, 30 mil, 50 mil, 90 mil, 100 mil, qual o valor? Não tem uma margem, entendeu? Não fala 40 salários mínimos. Então, assim, mesmo tentando dar uma solução para o caso e mesmo criticando o artigo 791, parágrafo 4º da CLT, mesmo assim, essa decisão, ela não resolve o problema que a gente tem. Então, como eu falei para vocês, a regra é sucumbente no processo, perdeu parte do processo, ou está iniciando um atendimento, tem que explicar que é possível sim o pagamento de honorários de sucumbência. É claro que no desenvolver do processo, ao final do processo, a gente vai brigar por isso aqui. Por exemplo, eu, enquanto advogada, não vou querer que o meu cliente pague honorários de sucumbência e reduza o seu crédito. Porque se ele tiver que pagar os honorários de sucumbência, ele vai ter que reduzir o crédito deles. Como eu expliquei para vocês, se ele receber, por exemplo, 5 mil e tiver 3 mil de condenação em honorários de sucumbência, ele vai ficar só com 2. Então, enquanto advogada, eu vou brigar para resolver isso, vou juntar esse julgado, vou mostrar que não houve alteração substancial. Só que o que eu estou querendo dizer para vocês é que isso aqui não resolve.
Isso aqui por si só não resolve o problema que a gente tem. Então é por isso que, em regra, deve-se pagar sim os honorários de sucumbência, tá? Na prática, é muito difícil, tá? Porque assim, embora esse artigo da CLT, ele fale que tem que pagar, sempre na sentença, como eu falei para vocês, as sentenças que eu tenho acompanhado, sempre quando tem sucumbência no processo, quando o reclamante perde alguns pedidos, né? O juiz tem condenado. Sempre nos processos o juiz tem condenado. Mas aí muitas vezes já sai na sentença assim. Que condena o reclamante ao pagamento de 5%, né, de honorários advocatícios, calculados sobre o valor atualizado da causa, ficando sobre condição suspensiva pelo prazo de 2 anos. E aí o juiz já suspende, já fala assim, estou suspendendo. Só que muitas vezes tem demandas que o reclamante pode receber, sei lá, 200 mil reais. É possível sim, pode receber 200 mil reais. Vai ter lá dano moral, hora extra, um monte de pedidos e a causa vai ser 200 mil reais. Será que esse valor de 200 mil não altera a condição socioeconômica da parte? Não sei, não tem como saber, né? O TST não disse que altera ou não altera, não tem um valor. E aí cada juiz, cada tribunal, cada regional está decidindo de uma forma. 20 mil reais pode o juiz entender que é muito, 30 mil o juiz pode entender que é pouco, e aí a gente fica assim nessa discussão, porque a função do TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, é unificar essa jurisprudência. Essa é a função do TST, né? Que é unificar a jurisprudência dos tribunais e martelar sobre um assunto, dizer como um assunto deve ser julgado pelos juízes, né? A função do TST é essa. Só que, até hoje, desde 2017, quando houve a reforma trabalhista, essa solução ainda não houve. Não houve essa solução, né, na Justiça do Trabalho. E aí a gente fica com esse problema. Eu sempre peço, independente muitas vezes já pede até na inicial mesmo, para se houver condenação em honorário de sucumbência, já ficar sobre condição suspensiva. Exatamente, o problema é que não tem entendimento pacífico a respeito. Porque, por exemplo, aqui, esse agravo de instrumento, né, que eu tô lendo aqui, depois eu posso até disponibilizar para vocês, esse agravo de instrumento, que foi de 23/10/2020. É uma decisão turmária. O que quer dizer isso, né, Thaís? Para quem tá me assistindo, é uma decisão de uma turma só do TST, não é do tribunal inteiro, entendeu? Não é do pleno, não é, né, da sessão de dissídios, né, individuais ou coletivos, enfim. É uma decisão de uma turma, e mesmo assim pode ser que essa é da 7ª turma, essa decisão é da 7ª turma. Pode ser que a 5ª turma decida de outra forma, entendeu? Não vincula. E aí a nossa função enquanto advogado chegar até o TST e pedir uniformização das decisões até mesmo do próprio TST, né? Muitas vezes a gente faz recurso de revista pedindo isso. Então é um tema que ainda causa muita confusão, muita dúvida entre as pessoas. Então assim, quando as pessoas me perguntam de forma genérica, que eu tô fazendo uma live, olha quanto tempo eu tô falando aqui desse assunto. Mas quando as pessoas me perguntam de forma genérica, tenho que pagar honorários de advogado para outra parte, eu sempre respondo, a regra é que sim, existe sim esse risco. Porém, aí eu falo porém é muito difícil, o TST ainda não tem entendimento consolidado sobre o tema, a gente tem entendimentos hoje que dá para recorrer, que dá para pedir para ficar suspenso, enfim. A gente faz o que pode, né? Mas assim, não posso dizer que, não, esquece, isso aí não vai acontecer não, porque acontece. Acontece sim. E aí, falando sobre o Código de Processo Civil, já tô chegando já no finalzinho da live. Aí, o que eu queria falar para vocês é o seguinte, a questão da sucumbência em processos normais que a gente dá entrada, por exemplo, a ação que eu estava fazendo hoje, né? Reintegração de posse, uma ação de alimentos, uma ação de divórcio, que é do âmbito civil, né? Que é regulamentado pelo Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil regulamenta sobre o tema a partir do artigo 98. E aí ele vai falar, né, que tem direito à justiça gratuita e tal, mas faz ressalvas. Inclusive o próprio, né, Código de Processo Civil. Aí fala
que a concessão da gratuidade de justiça não afasta a responsabilidade do beneficiário da justiça gratuita pelas despesas com honorários advocatícios decorrentes da sua sucumbência. Ou seja, se você perder o processo, você pode até ser beneficiário da justiça gratuita, mas o juiz vai te condenar em pagar a sucumbência. É possível que aconteça isso. E aí, o que é que a gente faz? Recorre. Fala que não tem condições, que é pobre, que nananã. A gente tenta, né? Pega jurisprudência, pega entendimentos e recorre. Mas a regra é que existe, essa é uma previsão legal. É uma previsão legal. Você é beneficiário da justiça gratuita, você não paga as taxas. Eu já expliquei isso nas outras 2 lives anteriores. Mas você pode ser condenado a pagar um honorário de sucumbência sim. Deixa eu ver aqui esse outro parágrafo aqui, para ver o que é que tem aqui. Aqui. Enquanto a CLT fala que fica suspenso, né, o pagamento do beneficiário por 2 anos, aqui fala 5 anos, tá? Fala 5 anos. E essa diferença, o que é que implica? Na prática, que diferença é essa? A regra do Código de Processo Civil, ela é mais grave que a regra da CLT, né? Como eu tinha falado para vocês na live anterior. A Justiça do Trabalho lida com situações em que as pessoas têm capacidades econômicas diferentes e capacidades intelectuais de acesso à educação, enfim, diferentes. Então, é o trabalhador aqui embaixo e a empresa aqui em cima. Tem um poderio econômico muito maior, né? É isso que acontece na Justiça do Trabalho. Já nas relações cíveis, não. Sou eu contra você e uma pessoa comum. Então, não tem uma diferença, né? A lei não trata de forma diferente essas pessoas, né? Então, por isso que a regra ela é mais grave, né? Digamos assim, no Código de Processo Civil. Ou seja, tem um prazo de até 5 anos para a pessoa comprovar que, por exemplo, que fulano ficou rico. Em 5 anos pode acontecer muita coisa, entendeu? Então, o valor dos honorários de sucumbência é arbitrado na sentença, depois do trânsito em julgado, que é quando não cabe mais nenhum recurso, depois do processo, né, percorrer por todas as instâncias, ainda fica suspenso por 5 anos. Ou seja, em 5 anos a pessoa pode abrir uma empresa, pode empreender, pode ganhar na Mega Sena. E aí a pessoa que tem direito àqueles honorários vai lá e informa para o juiz. Ó, juiz, fulaninho aqui, que teve a condenação de honorário de sucumbência, já tem condições de pagar meus honorários. Ele ganhou na Mega Sena, ele ficou rico, ele abriu empresa, ele virou blogueiro, tá fazendo vários publis e tá ganhando muito dinheiro. Então, eu quero meus honorários. Já na Justiça do Trabalho, o prazo é menor, é 2 anos. Qual a probabilidade de em 2 anos uma pessoa que é pobre fica rica? É menos a chance, né? Então, por isso que o Código de Processo Civil, a regra é mais grave. Então, é isso. Sim, eu queria comentar só um último julgado aqui com vocês, que eu deixei aqui. Já é o último mesmo. Quando eu comecei a live, eu falei, né, que a gente tem que ter bastante cuidado, porque a reforma trabalhista, ela ocorreu em 2017. Então, a partir de 2017 é que tem todo esse regramento, né, do artigo 791 da CLT. Só na Mega mesmo. O que é muito difícil, mesmo no prazo de 2 anos, ganhar na Mega. Então, como eu estava falando, né, para vocês, tem um processo aqui que saiu uma decisão do TST, que o processo é de 2014, ou seja, antes da reforma trabalhista, né, o processo de 2014. Mas só houve uma decisão no TST em 2020, que, deixa eu ver qual a data aqui do julgado, para passar direitinho. Acho que eu não coloquei aqui, não. Mas, enfim, foi de 3 de agosto de 2020, tá aqui. 3 de agosto de 2020. Em 3 de agosto de 2020 saiu essa decisão. O ministro Alexandre Ramos, né, ele disse que, segundo o artigo 14, né, da Lei 1970, que é a CLT, a concessão dos honorários de advocatício está condicionada a 2 requisitos, que são aqueles requisitos que eu falei lá no começo da live, né? Que é a parte estar representada por advogado de sindicato, receber salário até 2 salários mínimos e ser sucumbente. Então, foi uma decisão que saiu em 2020. Aí eu me lembro que na época, quando saiu essa decisão, eu tomei um susto, né? Eu falei, oxi, que decisão nada a ver, não tô entendendo nada aqui. Isso era antes da reforma trabalhista. Eu, né, a tonta aqui.
Aí depois que eu entrei no site do TST, abri o processo e aí eu fui ler o acórdão e vi que era um processo de 2014, ou seja, antes da reforma trabalhista. Então, assim, os processos que foram iniciados antes, né, de 2017, ou seja, antes da reforma trabalhista, segue esse regramento antigo, que é bem mais difícil ter condenação em honorário de sucumbência. Também era possível, tá? Era possível, mesmo antes da reforma. Mas depois da reforma trabalhista ficou bem mais facinho eu ter uma condenação em honorário de sucumbência. Então, assim, pode ser que ainda saia decisões, né, do TST nesse sentido, dizendo que o reclamante não vai pagar honorário de sucumbência mesmo sendo sucumbente. Mas por que vai ter uma decisão nesse sentido? Porque o processo é lá de 2014, 2013, 2006, e aí não tem acumulação desses requisitos aqui que são previstos na CLT antes da reforma. Então a gente tem que estar atento também a essas questões. Então por isso que quando alguém me pergunta, né, sempre quando você muitas vezes atende um cliente que vai dar entrada em um processo na Justiça do Trabalho, a pessoa sempre pergunta: se eu perder, eu vou ter que pagar o honorário do outro advogado? Então, assim, praticamente o advogado tem que dar uma aula para o cliente, explicando para ele, né? Se vai ou não. Muitas vezes é alguma pessoa que te procura já com um processo em andamento. Aí a pessoa chega para você e te pergunta, não tem como você responder sem saber a data que foi dada a entrada no processo, sem olhar o processo. Então, por isso que muitas vezes é complicado. As pessoas que têm acesso a gente, por exemplo, pessoas conhecidas, muitas vezes gente da família e tudo, muitas vezes quer tirar uma dúvida e a gente não responde, ou então fala assim, depende. E aí a pessoa acha que é porque a gente não quer responder, né? Ou porque não sabe. Já julga logo, né? Ih, não sabe. As pessoas já falam assim. Só que não é, gente. É porque o direito, ele é... Entendeu? Não tem uma certeza. Então, para ter certeza, o advogado precisa olhar o processo. E isso é uma consultoria, você perde tempo, você tem que olhar, você tem que analisar direitinho. Muitas vezes são coisas que não dá para dar uma resposta assim de imediato. Então, sempre que alguém me pergunta, aí eu tenho que falar, depende. Depende de várias coisas. Depende disso, depende daquilo. Então, muitas vezes não dá. A pessoa, não entendi nada. Porque é complexo mesmo. O direito, ele é complexo, entendeu? Então, muitas vezes não dá pra gente responder algumas coisas, porque, assim, gente, se for pra gente responder de forma leviana, sem qualquer responsabilidade com o que a gente tá falando, é muito fácil, tá? Às vezes eu recebo até alguns directs me perguntando algumas coisas, e aí quando é coisa bem genérica, eu respondo numa boa, tô sempre à disposição para responder. Mas tem coisas que me perguntam no direct que é uma coisa muito específica, e aí eu não tenho como responder. Não tenho como sem analisar toda a situação, muitas vezes não tenho como saber sem analisar todo o processo, porque vocês estão vendo, eu fiz uma live aqui, né, enorme por sinal. Que horas é essa? Já vai dar 9 horas, olha a hora, tanto de tempo que eu tô aqui conversando com vocês, e assim, pra explicar uma coisinha, que é sucumbência, entendeu? Então, assim, é bastante complicado. Pois é, só quem vive o direito sabe o porquê de tanto depende. Exatamente, é muito depende. E não é depende porque a gente não sabe, ou porque não quer responder, ou porque é mercenário e já quer muitas vezes cobrar alguma consulta e tal. É porque a gente tem responsabilidade também quando vai responder para uma pessoa, quando vai fazer uma orientação, né? Muitas vezes aí você dá, enfim, o assunto rende mesmo. Exatamente, tem que analisar todos os fatos, documentos, não dá pra ficar dando opinião assim de qualquer forma. Então é isso, pessoal, eu acho que o meu propósito da live, né, de hoje foi atendido, que era falar um pouquinho sobre essa questão da sucumbência. A live vai ficar salva, se quem chegou no meio da live quiser assistir depois, quiser tirar alguma dúvida. Eu tô jogando essas minhas lives também lá no YouTube, né? E aí quem quiser assistir lá pelo YouTube também pode assistir. Eu não sei quando eu vou subir essa lá no YouTube, mas é provável que eu suba essa semana também, essa live lá pro YouTube. E aí, lá no YouTube dá pra acelerar, né? Eu gosto de assistir pelo YouTube porque tem como acelerar um pouquinho. E aí a gente economiza tempo. Eu já falo super rápido, né? Eu acho que acelerar minha voz, pelo amor.
Mas, porque eu sou uma metralhadora. Mas eu sempre gosto de assistir pelo YouTube porque tem essa opção de acelerar e a gente economiza bastante tempinho. Então era isso. Espero que vocês tenham gostado da live. Quinta que vem estarei aqui. Tô com vários temas aqui para tratar com vocês. Eu garanto que na próxima semana não vão ser mais temas tão técnicos. Eu vou trazer temas bem da realidade, assim, dos trabalhadores mesmo, para a gente conseguir, né, explicar alguns temas. E aí aposto que vocês vão gostar. Participem da live, compartilhem, falem sobre a minha live para o pessoal vir assistir, tá bom? Um beijo pra vocês, boa noite. Obrigada a todo mundo que ficou aí me assistindo, que me aturou nesses 20 minutos. 20 minutos não, já passou de 20 minutos. A proposta da live é 20 minutos, mas sempre passa de 20. E aí, quem não conseguiu assistir do começo para poder entender, porque eu expliquei tudo, passo a passo, direitinho, assiste lá a live que eu vou deixar salva no IGTV, tá bom? Beijo, tchau!